É um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor, das experiências que eu tenho podido ter com Deus na caminhada. Eu quero confessar para você, assim, do enorme desafio que é para mim falar do assunto que a gente vai conversar nessa noite, né? Família, paternidade, pai e mãe, dentro do contexto bíblico. Eu fui criado na igreja. Eu fui para a igreja que eu sou pastor hoje aos 4 anos de idade. E durante muito tempo assisti muitas pregações. Eu tinha uma dificuldade com o mês da família. Se tivesse um mês que eu pudesse faltar na igreja, era o mês da família. Primeiro porque eu não tinha minha família na igreja, né? Isso era para mim algo que me gerava muita dor, né? Apesar de ter sido líder desde criança, né? Eu tive a grata oportunidade de batizar meus pais, coisa aí de 6 anos para cá. Meu pai já está na glória com Jesus, né? Mas, assim, toda a minha adolescência, a minha infância, né, eu passei na igreja, ouvia falar de família, né? Pensava que se a minha família fosse diferente do que ela era, eu seria mais feliz, né? Tinha uma crise danada, porque quando ouvia o texto bíblico lá de Efésios: filhos, honrai os vossos pais no Senhor, aquilo que eu entendia como honrar meu pai, meus pais não se sentiam honrados dentro da maneira como eu havia optado por viver. Então era um mês assim muito difícil, né? E aí eu, de uma maneira bem sincera, eu pensei em trazer uma palavra aqui nessa noite que não lançasse peso nenhum sobre nenhum dos corações aqui presentes. Mas uma palavra que pudesse, de alguma maneira, partir da nossa realidade. Eu fiz questão de trazer minha família aqui, né? A minha menor está no culto infantil, porque ela chegou e falou: pai, tem culto infantil? Tem culto infantil? Pergunta, tem, graças a Deus, ela já está lá. Mas estou acompanhado da minha esposa e da minha filha. Então, falar sobre família com a esposa e com a filha sentada aqui no segundo banco, você imagina o desafio, né? Mas eu acho que não tem cartilha, não tem manual, não tem receita. Eu sei que estou aqui diante de realidades bem distintas, contextos bem distintos. E o que a gente vai fazer aqui nessa noite é um desafio de ir para a palavra e ver aquilo que a palavra, alguns caminhos, alguns lampejos que a palavra nos dá a fim de que possamos conduzir a nossa jornada. Talvez você traga aqui nessa noite uma história de família, uma história familiar que você talvez não considera ter sido muito boa. Mas o que eu quero trazer para você é aquilo que eu creio. Nós estamos diante do Cristo que faz nova todas as coisas. Está ouvindo isso? Todas as coisas. Ele hoje está trabalhando. Eu acho lindo aquela voz profética quando Deus manda Jeremias ir à casa do oleiro e ele vê ali o oleiro entregue a obra sobre as rodas, e o vaso que o oleiro fazia, ele estragou em suas mãos. Mas o oleiro não desistiu do barro. Ele pegou do mesmo barro e fez um vaso para a sua glória. Então Deus está operando hoje na minha e na tua vida. Então, entregue a tua família ao Senhor. Vamos pensar juntos no ato de humildade e solidariedade de quem não tem uma família perfeita. Longe disso, né? Quando falaram ali, diga eu te amo, você é especial para mim, a gente se abraçou, eu falei assim: a gente briga, mas a gente se ama. E é verdade, viemos discutindo política no carro até aqui na beira da igreja. Aí eu parei, dei uma respirada: ai, Jesus, eu tenho que pregar. É isso. Mas a gente acredita num poder transcendente,
num Deus que nós podemos nos agarrar, que transcende a realidade que a gente vive e nos toca com o poder dele. E é por isso que a gente está aqui. Senão não faria sentido nenhum estarmos aqui, se nós não crermos no poder sobrenatural de Deus sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa família. Não tem sentido nenhum estarmos aqui nesse lugar. Então, porque cremos, vamos à palavra. Amém? Glória a Deus. Para a nossa meditação, eu separei Lucas capítulo 2, do verso 41 até o verso 52. O subtema que me foi dado para hoje é paz para Jesus. Provocativa essa parada, né? Primeiro, né, quando a gente pensa, a gente tem, né, dois personagens bíblicos, né, que conhecemos como os pais, né, humanos, ou seja, que criaram, né, Jesus, José e Maria. E fala também de uma responsabilidade. Será que, como pais que somos, nós estamos criando e desenvolvendo, olha para mim, entre aspas, Jesus, Cristos, pequenos Cristos, pequenos representantes de Deus aqui nessa terra? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Lucas capítulo 2, do verso 41 ao 52. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Entenda só, foram caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuraves? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Vamos orar? Pai querido,
Nós queremos, nesse momento, nos debruçar sobre a Tua palavra e, num ato reverente, clamar para que o Teu Espírito fale com a gente. Precisamos muito de Ti. Precisamos ouvir a voz que vem do alto. Toca nas nossas vidas, Senhor. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro, a história do nosso Salvador, de Jesus, é muito linda, né? Lá em Filipenses, quando o apóstolo Paulo registra aquele hino cristocêntrico, quando diz assim, que a gente deve ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque, existindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou. E a gente olha aqui a história do nosso Salvador, que nasceu num tempo, o eterno, né, se fez temporal, viveu realidades similares à nossa, nasceu precisando ser amamentado, cuidado, orientado. E aí a gente vê todo ato de amor de Deus por nós, esse amor que nos é referência, é o princípio, a Bíblia mesmo nos ensina isso, que se nós amamos é porque Ele nos amou primeiro, e toda e qualquer manifestação de amor, ela tem uma origem, que é esse amor de Deus por nós. E quando a gente olha aqui essa história, a minha alma declara: Jesus é meu, né? É o meu Salvador. É aquele que tem algo para dizer para mim, né? Esse livro aqui, a Bíblia, é um livro que fala das nossas realidades, que faz a gente olhar aqui e se ver, né, nos nossos dramas, né, nas nossas questões, em problemas muito similares àqueles que nós passamos, né? Eu não sei aqui quem já teve a experiência de perder um filho, né, em algum momento da sua vida. Eu já tive com as duas. Não sei se eu sou muito distraído, né, mas eu já perdi tanto a Isabel quanto a Manuela. A Isabel eu perdi numa praia em Santa Catarina, onde só tem gringo, né? E a Manuela eu perdi no shopping em Teresópolis, né? Foram alguns minutos, né? Que foram os mais desesperadores da minha existência, né? Eu lembro que na praia eu andava de um lado para o outro, né, perguntando: você viu uma garotinha assim? Né? E Isabel estava já a alguns metros, né, procurando. Você viu minha mãe? Encontrando com a esposa. Você viu minha mãe? Porque a gente estava sentado na praia, falamos para ela lá, uma praiazinha tranquila, né? Lave a mão ali, vem lanchar. E ela foi, lavou a mão, e a gente, naquele momento ali, ela foi para um lugar, os nossos olhares foram para o outro, né? E eu perdi a Isabel. Quando encontrei a Isabel, né, que alegria. A Manuela foi no shopping Teresópolis, né, a gente não achava, eu rodava o primeiro andar, o segundo andar, já pedi para os amigos: feche, fique você lá na porta. E, meu Deus do céu, imagina esse... Jesus vai, como comumente, né, os judeus faziam anualmente, rumavam para Jerusalém na ocasião da festa da Páscoa, e eles vão lá, aí na hora de voltar, né, eles tinham uma maneira de voltar, né, não era muito como a nossa, eles iam em grupos, né, provavelmente grupos dos homens, provavelmente o grupo das mulheres, né. Aí estava ali naquela conversa, né, oh, vamos lá, vamos. Aí Maria vai para um lado, José vai para o outro, aí caminho de um dia. Eu fiquei pensando nisso, um dia. Aí deve ter tido lá um ajuntamento coletivo, né, para continuar a caminhada. Aí José encontrou: Maria, tudo bem? Cadê Jesus? Ué, ele não está com você, não? Não está comigo, não. Não está com você. Meu Deus, um dia. Vamos voltar. Depois de
3 dias, eles encontram Jesus no templo. Aí a gente é uma narrativa. O que de angústia não rolou aqui nessa parada, não é verdade? Vamos botar assim o chãozinho da misericórdia, né? Será que eles não devem ter pensado assim, Maria deve ter olhado, está distraída aí, começou a conversar ela com as irmãs lá e largaram Jesus. Né? Não, José era a responsabilidade do pai, não é verdade? Jesus está já bem homenzinho aí, 12 anos, de costas de estar com o pai, era José que tinha que olhar. Mas diz a Bíblia, né, que eles, depois de 3 dias, eles vão chegam lá no templo e, chegando no templo, eles encontram Jesus. Jesus estava lá, né, ouvindo, interrogando os doutores. E quando eles veem Jesus, eles ficam o quê? Maravilhados. Sabe aquele negócio? Eu fiquei imaginando quando eu encontrei Isabel e Manuela. Eu fiquei maravilhado. E eles disseram para Jesus assim, porque fizesse assim conosco, teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E aí Jesus respondeu dizendo por que eles estavam procurando ele, porque não havia de se cumprir que ele estivesse na casa do pai. Naquele momento, eles não compreenderam do que Jesus estava falando, né? Deixa eu só fazer aqui um parênteses para você. Nós temos a história pronta. A gente já sabe a história, como ela começou e o fim que ela teve, mas eles não sabiam. Eles não sabiam de tudo que a gente já sabe. E diz a palavra que Maria guardou aquilo no coração. E aí diz assim, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ponto. Aqui eu quero começar conversando para vocês que a paternidade, quando eu falo paternidade, eu vou usar esse termo, mas, por favor, em nome de Jesus, né, que as mães se encaixem, tá? Vamos lá. Tá? Paternidade no sentido de pai e mãe. Pelo amor de Deus, tá? Me ajuda aqui. É uma tarefa muito difícil. Eu até imaginava que eu ia tirar de letra. Sabe aquele negócio? Tirar de letra. Cada fase da vida dos nossos filhos exige de nós a necessidade de reinventar algo que não tem cartilha, que a gente vai encontrando ali os nossos acertos meio que empiricamente, ensaio e erro, a gente tenta, deu certo, legal, a gente mantém, a gente tenta, não deu certo, isso aí tem que ser retirado do cardápio, não é assim mesmo. A gente carrega também uma bagagem muito grande dos nossos pais, e que muitas vezes nos seguem, né, com marcas subjetivas, ou seja, marcas que transcendem a nossa consciência. Quantas vezes eu me vejo falando com as minhas filhas ou com a minha esposa da maneira como meu pai falava e eu não gostava. No outro dia, né, elas fizeram, a gente brigou lá, eu falei assim, não vou almoçar. Quando eu estava lá no quarto, assim, meio fazendo birra, eu lembrei das várias vezes que o meu pai usava disso de uma maneira de ferir lá a minha família, né? No almoçar, ficava trancado no quarto, a gente esperando ele na mesa. Eu falei, gente, como que eu posso fazer aquilo que eu mesmo criticava, condenava? Mas por quê? Porque a gente carrega muito daquilo que a gente não gostaria, né? Mas são marcas subjetivas, marcas na alma, não é verdade? Marcas essas que eu acredito em nome de Jesus que o poder do Evangelho vem incidir, tratar, curar, a partir de uma percepção que o Espírito Santo nos traz, né, a fim de lançar luz, a fim de que a gente possa perceber a nossa natureza, né, e entregá-la num ato devocional diante do nosso Deus. Mas
Se ser pai e mãe é difícil, imagina ser pai e mãe de Jesus, hein? De Jesus, o Filho de Deus. Eu acho bacana que a história de José e Maria, ela já é mexida antes mesmo de Jesus nascer, né? A virgem fica grávida. Como é que segura essa parada? Imagina você se preparando para casar com aquela e de repente ela fala assim: "Tô grávida". Aí você, de quem? Do Espírito Santo. Ah, fala sério. Não é verdade? Ela ficou grávida. Ela ficou grávida, ela estava naquele período, né, se preparando, né? A mulher já estava ali prometida ao seu marido, né? E o anjo visita Maria e fala assim: olha, você achou graça diante de Deus, eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E ela foi e disse: Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim, Senhor, conforme a tua vontade, não é? E aí diz a palavra que José, quando sabe da parada que Maria estava grávida, né? Ele, por ser homem justo, está lá em Mateus, tá? Ele tenta fugir secretamente. Hoje eu estava percebendo nisso, lendo, José era um cara bacana. Porque ele poderia ter exposto Maria ali, ele não sabia, poderia ter duvidado da legitimidade, né? Aquela cultura e aquela tradição era muito diferente da nossa, né? Talvez Maria entendeu que o próprio Deus que havia falado ia se encarregar de tocar em José, como assim aconteceu. Então ela não precisava dizer nada, e ela chega e fala: eu estou grávida, e o cara falou assim: eu vou embora, mas vou secretamente, não vou expô-la, né? Vou agir com graça. E aí ele tem a visitação do Senhor e fala assim: olha, o ente que está no ventre da sua esposa é separado para mim, e o seu nome será, né, Jesus, Emanuel, enfim. E aí José escuta a voz de Deus, e ali ele se junta a Maria sem ter relacionamento sexual com ela até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, é um desafio ali, mas um desafio que é ser circundado, né, com muito carinho, com muita sensibilidade, né, com uma carga afetiva muito densa, forte, de cuidado, de proteção. Tudo aquilo que eles passaram, né, na perseguição de Jesus, de ter que sair de onde eles estavam, fugindo para o Egito, cumprindo a profecia do Egito: eu chamarei o meu filho. Enfim, toda uma história marcada, né, por aspectos culturais, sociopolíticos da época, mas também espirituais, de cumprimento de profecia. Mas havia uma base, e aí que eu quero tocar para vocês. A maneira de como nós nos relacionamos, pai e mãe, a maneira como nós nos tratamos, servirá como fonte de afeto e segurança para o crescimento dos nossos filhos. Quando eu falei daquelas marcas subjetivas que a gente carrega, são daqueles ensinamentos que estão para além das palavras, sabe? Que vêm a partir da ternura, da doçura, da sensibilidade, do carinho, da maneira como a gente se trata. Hoje, nos nossos púlpitos, nas nossas canções, nós falamos muito da graça de Deus, não é verdade? Não é? E essa graça não pode se resumir a esse lugar. Ela precisa tocar a nossa vida diária, o nosso cotidiano. Se nós não cremos no poder da graça, irmão, se torna vão, né? Tudo aquilo que a gente
venha ou vá fazer em relação ao reino de Deus. Se a gente não crê no poder da graça de transformar, como diz lá em Romanos, acaso não sabeis que a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento não é a justiça e nem a ira. Com certeza a gente traria muito mais de graça para o nosso viver diário. Eu confesso que eu fui muito tocado, né, com a intenção de colocar Jesus em todos os itens aí. Pais para Jesus, daqui a pouco vocês vão ouvir maridos para Jesus, né, esposas, filhos. Meu querido, eu quero falar claramente, porque eu assim creio. Jesus, com o seu sacrifício, reconciliou consigo todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Palavras do apóstolo Paulo. Essa mensagem de reconciliação, hoje ela é comunicada ao mundo através de nós. Quando os apóstolos, lá na igreja primitiva, eram identificados como cristãos, pequenos cristos, ali já estava descrita qual seria a nossa missão enquanto igreja do Senhor. Quando eu estava pensando nesse tema, eu estava pensando na responsabilidade que eu tenho diante desse plano eterno de Deus, que é reconciliar consigo todas as coisas. E isso passa pela maneira como eu crio as minhas filhas, pela maneira como eu as educo. Isso passa, querido, a partir de uma consciência que eu não estou criando só cidadãos para viverem nesse mundo. Eu estou criando gente, querido, gente de Deus, com poder transcendente de tocar realidades, a fim de que essas realidades sejam transformadas pelo poder da graça que eu e você cremos, pregamos e acreditamos. Então, quando a gente fala da maneira como a gente se relaciona, a gente fala de algo muito mais amplo, espiritual, que perpassa a história do mundo, da humanidade. Será que eu tenho oferecido para os meus filhos uma base segura onde eles possam se apoiar, a partir dali que possam crescer como indivíduos saudáveis, para viverem relacionamentos saudáveis? E isso parte, queridos pais, eu, minha esposa, você, seu esposo, com a maneira como nós nos relacionamos. Quando a gente vai pensar em estrutura familiar, a gente tem sempre, né, em tela, né, a família tradicional, pai, mãe, filhos. Mas as realidades são múltiplas. Às vezes a gente pega no consultório crianças destroçadas emocionalmente, adultos destroçados emocionalmente, porque às vezes foi fruto de uma separação. E às vezes uma mãe que, para reforçar o seu lugar, detonava a imagem do pai. Às vezes o pai, para reforçar o seu lugar, né, imaginando assim, que assim seria possível, detonava a imagem daquela mãe, e aquela criança chegava ali para o consultório, né, extremamente cindido diante daquela realidade familiar, e às vezes com muita dificuldade de se estruturar emocionalmente por viver naquele ambiente extremamente não sadio. Mas aí eu preciso voltar aqui um pouquinho para a graça, não é verdade? A gente não tem condição de mudar o nosso passado. Não temos. Não é? Mas a gente tem a graça de ressignificá-lo pelo poder da cruz. Quando eu disse, eis que faço novas todas as coisas, o nosso Deus nos visita. Ele transforma todas as coisas. Muito obrigado. Estava precisando de alguém para me ajudar aqui. Obrigado mesmo. O exemplo claro que a gente tem disso biblicamente é a história de José, não é verdade? Um cara que
tinha tudo para ser alguém deprimido, teve que sair por conta, talvez, de um feeling, de uma falta de sensibilidade que às vezes nos falta, fruto, muitas vezes, da nossa imaturidade. Ele teve um sonho, não sei eu se deveria compartilhar o sonho, né? Mas ele compartilhou ali de uma maneira até meio estranha, né? Parecia talvez não respeitar ali, né, a realidade que os seus irmãos viviam, e aquilo que ele compartilhou gerou um ódio ao ponto dele ser vendido como escravo. Lembram disso, de toda essa história? Viver ali talvez um esquecimento dos seus, poder cumprir com fidelidade os sonhos que Deus dava a ele, e dava também as revelações, né? E ali esperando, talvez ele, numa provisão de Deus, teve que aguardar ali, esperar ali anos na prisão. Quando ele sai, Deus o coloca como governador do Egito. Mas tem uma palavra, testemunho da vida de José, que toca muito o meu coração, que diz assim, quando ele se faz reconhecer aos seus irmãos, ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas o meu Deus transformou mal em bem. Você pode repetir comigo? Vós intentastes o mal contra mim, mas o meu Deus transformou mal em bem. Gente, a gente precisa se reconciliar com o nosso passado. Talvez a gente não tenha condição de modificá-lo, mas a gente tem um Deus que ressignifica a nossa história e faz aquilo que era mal se transformar em bem. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A vida é movimento. Deus é movimento, sabia disso? Todas as imagens, símbolos bíblicos atribuídos a Deus são figuras em movimento. A vida também é movimento. Os nossos filhos crescem. E a gente vive, né, as angústias, né, de segurar e liberar, né? Já estou vivendo isso. A minha filha mais velha, né, fez 15 anos, então agora é aquele desafio, a gente segura de um lado, ela se liberta do outro, não é verdade? Mas o bacana é a gente entender que cada etapa da vida, né, dos nossos filhos exigirá, cada etapa exigirá de nós, né, a reinvenção da nossa relação e da nossa paternidade. O que eu quero colocar para você é que se a gente não aprender a lidar com as nossas frustrações, muitas delas nós insistiremos em impor sobre os nossos filhos, a fim de que eles, de alguma maneira, venham dar conta daquilo que na vida a gente não conseguiu dar conta. E isso é muito ruim, porque você entrar em qualquer relação tendo que satisfazer a expectativa do outro é duro demais. Eu fico imaginando aqui, né, Jesus também dando conta, né, do seu ministério, daquilo que ele havia sido chamado para fazer,
José e Maria sem entender muitas coisas, sem entender as próprias falas de Jesus, como diz aqui, Lucas faz esse registro. E eles tendo que viver aquela realidade. A gente sabe que claramente, na maioridade de Jesus, o que nós temos em grande parte das narrativas do Evangelho, José já não mais existe, né? Provavelmente ele tenha morrido, porque a gente percebe ali Jesus e Maria, Jesus e a sua mãe. Mas a gente percebe também um vínculo muito grande, afetivo, de Jesus com José. A hora que a profissão de Jesus era a profissão do seu pai. Ele era carpinteiro, assim como José era. E aí eu fico pensando, hoje a gente cantou aqui uma canção que mexe muito comigo, né? Pai, né? Abba Pai, meu papai. Eu fiquei... Durante aqui o louvor, eu falei, não, deve estar de brincadeira, né? Botar para cantar essas músicas, né? Que mexe, né, com a gente. Né? Jesus encontrou um referencial para tratar a relação dele com Deus, com a divindade, chamá-lo, né, pelo nome de Abba, papai, que a gente traduz dentro do português, que é aquele balbucio, né, daquela criança que ainda não sabe falar, né, e que faz identificar a figura daquele que o representa. O Deus de Jesus, o Deus do Evangelho, é o Deus Abba, é o Deus Pai. Como diz lá em Romanos, Ele não nos concedeu espírito de covardia para vivermos outra vez atemorizados, mas Ele nos concedeu o espírito de adoção, de liberdade, no qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Deus em Cristo Jesus. Coisa bacana essa. Interessante que eles vão à procura de Jesus e alguma coisa precisava ser dita, não é verdade? Imagina aqui, eu com certeza na minha humanidade eu ia falar, quando eu encontrar a Isabel eu vou enforcar ela, né, esganar ela, não é verdade? Ela vai aprender que ela nunca deve sair do meu lado, não é verdade? E às vezes a gente já se vê ali, né, para exercer a disciplina e sabe que ela é necessária, ela é preciso. Deixa eu te dizer, quem ama a disciplina, biblicamente está lá em Hebreus, que diz, se estamos sem disciplina, logo não somos filhos, e sim bastardos. Porque que pai há que não discipline o seu filho, né? A disciplina de Deus não é a totalidade da sua mão amorosa, mas é um dedo. E se Deus não nos disciplinasse, Ele não seria totalmente amor. Porque quem ama não pode ver o seu filho, né, caminhando, né, em trilhas erradas e agir passivamente. Então, com certeza aqui nesse lugar devem ter muitos filhos. Tenham misericórdia e atenção. Quando, por alguma maneira, a disciplina dos seus pais for manifesta sobre a vida de vocês, eles estão querendo apontar o caminho. É claro que como pai e mãe, nesse lugar a gente erra, e algumas vezes, só para não dizer a maioria das vezes, mas algumas vezes a gente perde a mão. Mas como foi falado aqui no ato muito bacana, né? A gente erra querendo acertar. Né? Alguém falou isso aqui. Né? A gente erra querendo acertar. Eu não acredito. Alguém que erre nesse lugar paterno e materno, intencionalmente, né, conscientemente, sabendo que o que está fazendo redundará em mal. Apesar de saber que existem pessoas perversas, sim. Mas eu acredito que essa não é a realidade da grande maioria. A gente erra porque, às vezes, a gente não sabe o que fazer.
eram os limites que tínhamos no passado. Mas quem ama dá limites. E aqui eu acho bacana que quando José e Maria, eles acham Jesus, eles ficam felizes, maravilhados. Porque eu acho que um dia eles se deram conta que haviam perdido Jesus, mas 3 dias eles acharam Jesus. Eu acho que eles já não tinham nem mais expectativa de encontrá-lo. Quando encontraram, ufa, que alegria, achamos, mas eles precisavam dizer. E o que eles disseram? O que eles disseram era algo que precisava ser dito também naquele momento. Por que você, Jesus, fez isso com a gente? Eu e o teu pai estávamos aflitos à tua procura. O que eles demonstraram ali para Jesus? A importância que Jesus tinha para eles. Eu prometi que eu não ia usar exemplo da minha família, tá? Eu prometi. Mas eu vou pecar só em um, Isabel, minha filha mais velha. Eu estou naquele período de libere e deixa, enfim. Naquela semana que houve aquele assassinato na escola, né? Que perturbou, eu acho, quem é pai e mãe e tem que levar o seu filho para a escola. Eu particularmente fiquei muito afetado. Isso para a gente entender que os problemas sociais que existem, eles nos dizem respeito, apesar de acontecerem fora da nossa casa e às vezes em alguns lugares distantes aos nossos, eles falam da gente, eles falam da nossa realidade. E eu lembro que eu fui deixar minha filha na escola, e aí ela fala assim para mim, tem um trânsito ali em Caraí horroroso, né? E aí fica mais perto, às vezes, para ela não chegar atrasada, e um pedaço, né, da Gavião Peixoto, ela andar sozinha, né? E aí, naquele dia, eu combinei com ela, eu falei, você fica com o celular, que quando eu vou dar mais ou menos o tempo que eu sei que você vai chegar na escola, eu vou ligar, só para saber, Isabel, chegou bem? Ok, pai, cheguei bem, ok, tá legal, tranquilo, né? E naquele dia, tinha acabado de acontecer um acidente lá, aquele incidente lá. E aí, eu saí ali da Gavião Peixoto, comecei a ligar, aí fui subindo ali São Francisco, ligando, cheguei em casa, né, no Sapê, ligando para ela, nada, liguei 26 vezes. Já estava neurótico, tinha, Senhor, será que aconteceu alguma coisa? Eu preciso voltar, não é verdade? Aí eu tive a luz, eu falei, vou ligar para a escola. Aí liguei para a escola, eu falei assim, você pode chamar uma aluna aí, o nome é Isabel, qual é a turma dela? Eu falei, a turma, aí chamou a Isabel. Aí quando a Isabel falou no telefone, eu falei, ufa. Aí eu falei, filha, lembra disso, Bel? Lembra? Eu falei assim, filha, aí você não atendeu o meu telefone, não? Ela, não, pai, meu telefone não tocou. Eu falei, 26 vezes. Tem algumas coisas que a gente acaba não acreditando, né? Mas tudo bem. Mas, gente, enfim, deixa eu ficar por aqui. Mas eu lembro que naquele momento eu tive que... Porque a gente fica irado, né? A gente quer falar, você não tem consideração comigo, né? Eu não sou importante para você. E aí era dia de prova dela, e eu falei assim, filha, que bom que você está bem. Naquele momento eu falei, era isso. Tudo que me importava era que ela estivesse bem. As outras coisas a gente vai resolver depois, né? A necessidade de atender o telefone, né? A necessidade de ser mais atenta à fala. Mas o que me importava naquele momento era saber que ela estava bem.
Eu acho que foi um pouco disso que Maria e José tentaram expressar para Jesus. Eu e o seu pai estávamos aflitos, porque você é importante. A grande dificuldade que a gente tem na disciplina é que muitas vezes a gente disciplina muito mais por nós mesmos do que pela necessidade daquilo que a gente quer fazer o nosso filho compreender. E às vezes a gente comete tamanhas contradições. Às vezes somos tão condescendentes com coisas que não podemos ser, e às vezes somos extremamente... eu não sei se isso acontece só lá em casa, mas firmes, implacáveis com coisas que às vezes são muito simples e muito banais. E estou aqui com a minha filha ouvindo, que com certeza, crítica como ela é, amanhã ela vai me cobrar tudo isso que eu estou falando. Às vezes a gente briga muito mais com um copo de água que entorna em cima da mesa, às vezes com aquele quarto que não está arrumado, com coisas que às vezes são muito mais sérias e que a gente precisa atuar no nosso lugar de pai, porque são caminhos ruins, caminhos danosos, e às vezes a gente perde a mão nessas coisas. E tocar nesse assunto é ter a plena certeza que a gente não vai esgotar nada aqui, sabe? A gente vai abrir só parênteses. Porque falar sobre paternidade e maternidade diante do contexto bíblico, eu quis claramente fugir daquilo que a gente já conhece, né? Pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, que é a responsabilidade que a gente sabe. Nós somos sim, influência, né, modelos espirituais para a vida dos nossos filhos. Mas eu queria encerrar essa palavra aqui, nessa noite, usando esse exemplo aqui de Maria no verso 51, quando diz assim: e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Bacana, né? Mesmo Jesus dizendo o que ele queria dizer também, ele obedeceu e voltou com eles para casa. Voltou com eles para casa. Mas Maria guardou tudo aquilo no coração. Como pais, nós precisamos ser para os nossos filhos porto seguro e não âncora que os impede de crescer. Às vezes a dor, porque eles crescem um dia, eles vão seguir os seus próprios caminhos, nos levam a nós criarmos maneiras e medidas para manter essa relação de dependência, que muitas vezes não é saudável para o crescimento deles. E aqui eu uso as palavras de Jesus quando diz: por isso deixará, pois, o homem pai e mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. Né? Os nossos filhos, eles vão voar. Em alguns momentos eles vão voar sozinhos, e a gente não os teremos perto de nós.
Mas quem ama não prende. Quem ama, liberta. Como o pai do filho pródigo, quando o pródigo pediu, me dá a parte dos meus bens, o que ele fez? O que ele fez? Ele deu. Ele tinha confiança naquilo que ele havia construído até então. Ainda que aquele filho não tivesse maturidade, e a maturidade veio a partir das experiências para que ele reconhecesse o lugar do pai e voltasse para junto do pai. Os nossos filhos voam, irão voar, né? E voar é para liberdade, não para dependência. Voar é para que eles consigam, né, produzir trajetórias singulares que podem ser próximas ou bem distintas das nossas. Voar para que eles tenham, né, o desejo de voltar. Como teve, né, o filho pródigo, quando estava comendo das alfarrobas, querendo comer e não podendo, ele se lembrou de como viviam os trabalhadores na casa do seu pai e disse, eu voltarei para a minha casa, para a casa dos meus pais. É interessante que a maneira como os pais de Jesus se relacionavam com ele foi muito maior, muito mais bonita do que a gente tem a condição de dimensionar. Eu acho muito lindo quando Jesus, no auge da sua dor, vendo a angústia ali de ter sobre si o pecado de todos nós, ele olha para João e olha para sua mãe. E ele fala assim, João, e olha para Maria e fala assim, essa é sua mãe e esse é o seu filho. Com certeza, José e Maria geraram uma relação de muito cuidado para com a vida de Jesus, a fim de que Jesus correspondesse, né? Quando muitos tentam dizer que Jesus não era muito ligado, né, na sua família, no cuidado com a sua família terrena, não acredito nisso, né? Apesar de, em alguns momentos, ele trazer um significante espiritual, sim, diante da sua mensagem, creio eu, mas ele era um cara extremamente atento, extremamente cuidadoso, como nós precisamos ser. E é por isso que, como pais, temos a responsabilidade de semear cuidado, afetividade, para que no futuro possamos ter isso, não aprisionando, não querendo com que os nossos filhos venham corresponder a expectativas nossas, frustrações nossas, mas permitir com que eles voem, porque é esse o mistério da vida, né? E que possam encontrar em nós lugar para voltar. Enfim. Como eu falei no início, eu tenho uma filha de 15 e tenho uma outra de 9. Sou casado há 17 anos, é isso? Acertei direitinho, de primeira. Isso aqui foi só um charme. Tem muita coisa ainda para viver nesse lugar de pai. Não tenho a menor ideia do que esse lugar vai reservar para mim. Mas eu queria terminar esse momento falando de uma coisa que aconteceu comigo, né? E sem querer
a minha esposa mexeu nisso quando a gente estava vindo para cá. Não, a gente estava se arrumando em casa. Vai fazer 1 ano, em junho, que eu perdi o meu pai. A minha relação com o meu pai não foi longe de ser a melhor relação. Não tem aqui como eu contar tudo para vocês, mas Deus foi muito generoso comigo. Ele me deu a condição de batizar meu pai, né? Meu pai morreu com Alzheimer. Um pouquinho antes dele perder a lucidez, ele teve um encontro com Jesus, né? A gente teve que ajudar muito lá no exame para ele ser batizado, enfim. E ele se batizou. Eu chorei muito. Sabe aquelas coisas que a gente faz na vida, que a gente sabe que a gente está cumprindo ali, está se cumprindo ali a promessa de Deus para a gente. Eu tinha muita crise quando eu comecei o meu ministério, onde eu não tinha conseguido alcançar a minha casa. Eu falei, como é que eu vou pregar para as pessoas se é a minha própria casa ainda? E Deus me deu essa graça, né? Mas havia uma relação de muitos anos de não proximidade. Vocês sabem que a pessoa, quando ela tem Alzheimer, ela volta a ser uma criança. Ela depende da gente para tudo. Quanto foi difícil para mim dar banho no meu pai, fazer a barba do meu pai, porque tem coisas que ainda que a gente coloque alguém, né, é para a gente fazer. E Deus estava dando ali a oportunidade de eu restaurar com Ele a nossa história, né? E meu pai, ele era um homem de palavras muito duras, sabe? Só para você entender um pouquinho, quando eu disse que eu ia para o ministério, ele falou assim, você é esperto, você quer viver às custas, né, da oferta das pessoas. Desde aquele dia ele não me ajudou com mais um centavo. Eu tinha 17 anos de idade. Mas, ainda agora minha esposa no banheiro perguntou assim, então diz, a gente estava discutindo uma coisa lá, ela falou, diz assim, uma coisa boa que o teu pai representou para você. E eu lembro que, quando ele morreu, eu tive que cuidar lá de tudo. Na hora, né, a minha família me elegeu lá como cuidador, e eu cuidei de velório, enfim. E aí, no final do dia, eu levei meu irmão para pegar o carro dele lá no centro de Niterói. Aí, quando eu voltei sozinho no carro, minha esposa tinha falado para mim, deixa eu ir com você, eu não queria ninguém, porque eu queria ter um momento meu. E aí, eu voltei, foi aquele momento que eu me permiti, né? E da minha experiência, não estou indicando ninguém a fazer isso, mas eu tive um papo com a imagem, com a memória do meu pai. E eu pude dizer para ele algo que depois eu escrevi. Eu disse para ele que ele não foi um bom pai e que eu não ia fazer daquele momento, né, um momento que não seria sincero e honesto da minha parte. Mas eu também queria confessar para ele, dizendo que eu também não fui o melhor filho. Ele estava longe de ser o melhor pai e eu estava longe de ser o melhor filho. Mas eu queria agradecer a ele pelo pai que ele foi, porque ele foi o pai que foi nos limites que a vida o impôs. E eu também fui o filho que eu pude, diante dos limites que a vida me pôs. E hoje, quando a minha esposa falou lá, eu falei assim, eu queria ter tido momentos para aproveitar mais da relação que eu tive com meu pai.
Eu acho que se eu fosse mais amoroso e misericordioso, como são os meus discursos no púlpito, a nossa relação poderia ser diferente. E o que eu quero dizer aqui para vocês, e aqui eu estou falando para filhos e estou falando para pais. A gente está celebrando a família aqui. Sinceramente, é muito importante a gente fazer isso. Porque eu acredito que dos vínculos que a gente tem, o mais forte é aquele que a gente constrói dentro de casa. E são aqueles que vão fazer valer durante toda a nossa história. Então, que Deus possa gerar no nosso coração reconciliação. Uma das promessas dadas lá por Joel, quando o Espírito Santo descesse sobre a igreja, que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está ouvindo isso? O nosso Jesus pode fazer novas todas as coisas. Que Deus nos abençoe nesse enorme desafio que é a paternidade. Que possamos e que sejamos pais para Jesus, para muitos filhos e filhas que vão continuar esse plano eterno, que passa por nós, mas que não termina em nós, que alcançará todo mundo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. 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 Queria orar. Posso orar, pastor? Posso orar? Jesus, a proposta daquilo que a gente está conversando aqui nessa noite é seguindo a Ti na casa. A gente quer confessar diante de Ti a nossa insuficiência, a nossa inadequação em tantas coisas. A gente quer ser pai e mãe saudáveis, que apontam um caminho reto para os nossos filhos, que são para eles exemplos. Senhor, eu sou pai e digo que eu talvez entenda fracassar em várias áreas da vida, mas se tem uma área que eu quero muito que o Senhor me livre, e por isso peço a Tua ajuda e o Teu socorro, me ensine a ser um pai melhor. Ensine a minha esposa a ser uma mãe melhor. Ensina cada pai e mãe aqui a sermos melhores, Senhor. Senhor, talvez a gente esteja longe de ser perfeito e nem sei se devemos ser, mas que a gente não abandone esse movimento de sermos transformados dia a dia pela graça que vem do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que criamos filhos para Ti, Senhor. Aqueles que vão cumprir, Senhor Deus, a promessa do Senhor de reconciliar consigo todas as coisas, Senhor. Proclamadores do Teu amor, da Tua graça, do Teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos graciosos na nossa casa, sermos sensíveis, doces, perdoadores.
Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus, a pôr limites baseados no amor. Afasta de nós toda e qualquer relação de medo. Trata-nos, ajuda-nos para que a gente se trate com ternura, para que haja afeto, carinhos, abraços, risos na nossa casa, para que o clima seja bom. Ajuda-nos, Senhor Deus, a deixar de lado, Senhor Deus, as nossas frustrações que muitas vezes fazem a gente impor a outros expectativas que o outro não dá conta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a gente deixar tanta coisa boba para trás. Investir esforços, Senhor, naquilo que realmente vale a pena. Senhor, hoje a gente existe. E a vida é como um assopro. Como um vento, como uma neblina que o vento dispersa, diz a palavra. Então, Senhor, nos ajude a investir naquilo que vale a pena, na relação, na nossa família. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Amém.